Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo de Estatuto da Criança e do Adolescente e hoje vocês vão acompanhar um pequeno trecho da nossa primeira aula de ECA, que vai tratar sobre os princípios, as regras gerais do Estatuto, adoção, convivência familiar e substituta e alguns outros temas relevantes. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. Um abraço. Então pessoal, dando continuidade, mais um direito aqui trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é o direito à convivência familiar e comunitária. A criança ou adolescente tem direito, da criação no seio de sua família natural. Essa é a regra, A família natural é que deve promover a criação, o cuidado, o desenvolvimento da criança, sempre que possível for. Em caso de necessidade, é possível que a criança seja submetida a um núcleo familiar diferente do seu natural, diferente ali do seu pai e de sua mãe, que aí prioriza-se, nessa hipótese que já é excepcional, o encaminhamento da criança à família extensa ou ampliada, que pode ou não ser parente da criança ou do adolescente. Aqui se enquadram, como a gente colocou, os irmãos, os tios, os avós e aqueles outros que têm um vínculo de afinidade muito bem determinado. Caso ainda não seja possível a família extensa ou ampliada cuidar da criança, veja que há exceção da exceção aqui nesse caso, porque a gente viu, a regra é a família natural. Não sendo possível, a gente manda para a família extensa ou ampliada, que tem ainda, embora não seja o núcleo base familiar daquela criança, é ainda integrante da família. Nesse caso, não sendo possível ainda, manda-se para a família extensa ou ampliada, que são os programas de acolhimento familiar ou institucional, ou ainda poderá ser colocada em família substituta, tema que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, para conceituar esses três elementos aqui que a gente falou, família natural, família extensa e família substituta. O que é família natural? A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, o núcleo familiar é com quem a criança realmente convive no dia a dia, ou com quem deveria conviver na hipótese de um desenvolvimento natural do núcleo familiar. Então, o pai, a mãe ou com aqueles parentes ali de criação desde o início. Família extensa ou ampliada, aqueles que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formado por parentes próximos com quais as crianças ou adolescentes convivem e pessoas com quem mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, por exemplo, é aquela criança que, diante da dificuldade, da impossibilidade dos pais, vai morar com os tios, com os avós ou com algum amigo muito próximo que tenha laços muito bem determinados e definidos com os pais da criança. Então, essa é considerada a família extensa ou ampliada. E por que ela tem uma preferência em relação à família substituta? Porque a família ampliada, os integrantes dessa família extensa ou ampliada, ele tem um laço de afinidade já com a criança, já conhecem a criança já os conhece. Então, é uma possibilidade de adequação com um pouco mais de tranquilidade, sem mudanças relevantes na vida da criança. Pelo menos é o que se espera. E aí já a família substituta é diferente, porque se retira do núcleo familiar e da família como um todo aquela criança para colocar na mão, por dizer assim, muitas vezes de estranhos, certo? Porque é o caso da guarda, da tutela ou da adoção. Então, a família substituta, veja, ela inclui 3 itens: a guarda, a tutela e a adoção, sendo que os 3 integram o conceito de família substituta. Cada um tem a sua peculiaridade, mas os 3 integram esse conceito, tá bom? Então, primeiro ponto. Permanece a criança com a família natural, é o que se espera num desenvolvimento adequado. Não sendo possível por alguma questão, por alguma intercorrência, passa-se a família extensa ou ampliada. Não sendo possível também nem a natural nem a extensa ou ampliada, passa-se a família substituta. E aqui é onde tem os maiores problemas e as maiores peculiaridades do ECA que a gente vai ver nesse segundo bloco. Então, pessoal, primeiro ponto aqui dentro desse conceito é o acolhimento familiar ou institucional, É uma situação aí provisória com vistas a dar um tratamento não definitivo. Então vamos lá para o nosso conceito. Toda vez que houver uma violação de direitos da criança ou do adolescente, pode haver a necessidade de se encaminhar a pessoa em desenvolvimento a um acolhimento institucional, Um abrigo, é uma espécie de abrigo, Embora esse fosse realmente o nome, mas é ainda uma espécie de abrigo do Estado ou particular, mas que tenha algum tipo de credenciamento do Estado, que acolhe a criança fazendo ali
algum tipo de tratamento ou simplesmente acolhendo para tirar daquele núcleo familiar que está de alguma forma contaminado por alguma situação de fato que impeça o adequado desenvolvimento da criança. Então retira ali por cautela a criança daquele ambiente, deixa no acolhimento institucional até que seja possível o retorno dessa criança para o seu núcleo familiar. O acolhimento institucional, é muito importante dizer isso, ele será realizado somente mediante ordem judicial, tá certo? Então não é o conselho tutelar, não são os pais, não é um terceiro interessado, não. Somente o Poder Judiciário é que determina o acolhimento institucional. E ele é uma medida protetiva, sendo necessária a realização de uma avaliação a cada 3 meses, né? Necessidade de realização de uma reavaliação a cada 3 meses que a criança permanece nesse acolhimento institucional, por meio de relatórios interdisciplinares previstos lá no artigo 19, parágrafo 1º do ECA. Então, como é que funciona isso? A criança fica no acolhimento institucional, caso tenha essa situação de fato que permita essa conclusão, e aí a cada 3 meses que ela permanece lá, é feita uma reavaliação por meio de uma equipe interdisciplinar de 3 em 3 meses para verificar a qualidade da vida daquela criança e como ela se comporta diante desse novo contexto em sua vida. É importante frisar também que o acolhimento ele não será superior a 18 meses. Então a gente tem um prazo máximo aqui para o acolhimento institucional, tá bom? Então fica 18 meses, sempre lembrando que de 3 em 3 meses é feita uma reavaliação. E ao final chega-se a uma conclusão, né? Retirou-se a criança para fins de sanar aquele problema que existia no seu núcleo familiar ou para esperar que esse problema fosse sanado. E aí chega-se ao final do período de acolhimento, deve-se decidir sobre a manutenção do acolhimento, né, institucional ou em família acolhedora, ou a colocação da criança e adolescente em família substituta, que aí já é uma questão com maior definitividade, que é como a gente vai ver, tá certo? Caso se conclua pela impossibilidade de retorno para sua família natural. Importante observar, em relação à discriminação, também seguindo aqui a previsão do ECA, que os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas qualquer designações discriminatórias relativas a essa filiação. Por que a gente está dizendo isso? Porque no caso, né, estamos aqui dentro do contexto onde houve o acolhimento, não foi possível sanar aquele problema que ensejou o acolhimento e colocou-se a criança em família substituta, que é uma das hipóteses trazidas aqui, a adoção, tá certo? Nesse caso, nenhum tipo de discriminação é permitido. Voltando para mim aqui para fazer um balanço desses pontos, vamos lá, pessoal. Imagine que uma criança está dentro de um núcleo familiar problemático. Então, pensa no seguinte, uma criança que vive com seu pai e com sua mãe, que tem alguma espécie de violência ali entre o casal, ou um deles é usuário de entorpecente, e aquela convivência naquela relação pouco harmoniosa faz com que a criança tenha alguns tipos de problema, algumas dificuldades no seu desenvolvimento intelectual, profissional, na sua diversão, enfim, essa situação acaba afetando de uma maneira grave a criança. Opta, portanto, pelo acolhimento institucional, claro, sempre mediante uma ordem judicial, para retirar a criança desse contexto, até que esse problema que está gerando danos severos ao seu desenvolvimento seja sanado para que ele volte para o núcleo familiar supostamente saudável, né? Quando se percebe que foi sanado o vício, retorna a criança para o seu desenvolvimento adequado. Porém, pode ser que isso não aconteça. Passados os 18 meses, que é o período máximo de acolhimento institucional, sempre fazendo aquela revisão de 3 em 3 meses, pode ser que se chegue à conclusão de que aquela situação que ensejou o acolhimento institucional, aquela situação periculosa lá que tinha na sua residência, ela continuou, ela não foi sanada, ou ela foi até mesmo agravada. Nesse caso, né, o juiz ele vai, analisando o caso concreto, as provas ali dos autos, verificar que não é o caso de devolução dessa criança para o seu âmbito familiar. E aí, a alternativa possível é a colocação em família substituta. Família substituta, como a gente viu, ela vai englobar 3 tipos de questões: tutela, guarda e adoção, tá bom? Nesse caso aqui, talvez a adoção o caminho mais lógico. Então, pessoal, veja, existe uma série de procedimentos para tirar a criança do seu núcleo familiar. Somente em última hipótese, não sendo possível, mesmo utilizando os mecanismos do Estado aí para sanar esses problemas que fazem retirar a criança do seu núcleo familiar, somente em último caso ela é efetivamente retirada. Por fim, nesse caso de eventualmente ser retirada mesmo, não ter outra solução, que é uma medida efetivamente excepcional, deve-se lembrar que uma criança, seja filho
a vida ou não do casamento, seja filho adotado ou não, ela não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. Ela tem os mesmos direitos e deveres perante a sociedade e perante seus pais e responsáveis. Beleza? Feito esse panorama, vamos continuar aí no conteúdo. Vamos lá para a tela. Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!